Ei, gente, boa noite. Estamos começando nosso primeiro bate-papo aqui no Insta. Esta noite a gente pretendia fazer pelo YouTube, tivemos as questões técnicas e não foi possível fazermos lá pelo YouTube. Então, quem está tentando no YouTube, vamos tentar aqui, né? Muito legal ver vocês chegando, fico muito feliz de ter aqui. E hoje nós vamos fazer essa live pensando muito no que vocês perguntaram pra gente, que a gente disse que demanda uma resposta mais complexa, tá? Que é como desenvolver uma boa argumentação na redação. Essa nossa primeira live também vai ser mais curtinha, a gente também está se adaptando, queremos ouvir, ter o feedback de vocês, do que ficou legal, o que a gente precisa melhorar, tá certo? E não se esqueçam de deixar os comentários, de compartilhar com os amigos, porque o feedback é fundamental para a gente melhorar sempre e atender às suas necessidades, aos seus interesses, tá bom? Então vamos lá. Pense uma coisa comigo, olha, o que é uma boa argumentação? Como eu vou fazer uma boa argumentação? Então nós vamos primeiro falar o que é argumentação numa redação e o que é uma boa argumentação. O que é argumentação? É exatamente a defesa do seu ponto de vista. Argumentar é convencer. Mas o que é convencer? É tapear? É envolver? É mudar o outro? Não. É vencer com. Quando a gente muda a perspectiva de argumentar, saindo do eixo do vou vencer o outro pelo debate, e você começa a pensar, eu vou vencer com o outro, você já cria um clima muito mais favorável ao seu ponto de vista. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto. Convencer é vencer com, tá? E aí, o que é argumentação? Argumentação é toda a ação de argumentar. Toda a ação em que você envida planos argumentativos, que você coloca fatos, detalhes, ideias que vão corroborar, confirmar a sua tese, o seu ponto de vista. Então, argumentação é ação, argumento, ação de colocar, de trazer, de apresentar argumentos. Para a gente falar em argumentação, a gente precisa lembrar lá dos sofistas da Grécia Antiga, que eram uns caras muito interessantes, sabe? Embora a gente tenha hoje a palavra sofisma como sinônimo de mentira, os sofistas eram caras muito interessantes, porque naquele tempo as verdades deles eram muito absolutas. E o que os sofistas faziam? Visitavam vários outros povos, porque eles viajavam muito, eram chamados a defender ideias a todos os lugares, eles conheciam muitas culturas. E como algumas coisas eram valorizadas muito positivamente em algumas culturas e em outras não, eles começaram a perceber que determinadas coisas faziam parte de cultura. E aí tem o elogio Helena de Tísias, né, que defende a mulher considerada adúltera. Então é muito interessante perceber que na origem da argumentação, gente, tem o quê? Tem a defesa de novas ideias, de alguns comportamentos. Olha que legal. Então, a argumentação é algo para mudar mesmo, para relativizar verdades. Porque se a verdade é absoluta, é um axioma, não há o que discutir. Não é verdade? Água molha, pronto, acabou. Água molha, não há o que discutir. Agora, água salgada, está doce, a água traz benefícios à saúde, pronto, são outras coisas. Cabe discussão, certo? A argumentação, então, é trazer à discussão, ao debate, aquilo que não é verdade absoluta. E que, de alguma medida, nos ajuda a rever os nossos pontos de vista e o outro também, o nosso interlocutor, certo? Então, vamos lá.
Então, já entendemos o que é argumentação. Argumentar, então, é uma ação de argumentar, né? E aí vamos continuar observando isso aí. O que é um argumento? Voltando lá na Grécia Antiga, olha que legal. Aristóteles colocou, é um pouquinho teórico, mas vocês vão gostar disso aqui, porque Aristóteles foi, assim, um gênio nisso daí. Ele disse que há 3 pontos fundamentais, aliás, 4, né? São 3 lugares, mas 4 pontos fundamentais da argumentação, que é quem? O ethos. O ethos é a imagem do... eu tô assim, nossa, muita gente comentando, obrigada, viu? Obrigada pelos comentários, elogios. Gente, assim, isso é muito legal, isso dá uma energia nova, nos ajuda a levar as nossas ideias mais à frente. Obrigada pela participação de vocês, tá? Então, vamos lá. Lindos, obrigada mesmo, de coração. Mas, continuando, Aristóteles disse o seguinte, tem o orador, tem a plateia, né, que é o auditório, e no orador, toda vez que alguém vai falar, que assume o papel do orador, assume também uma imagem. Então, agora, a imagem que está aqui não é da Ide, que é mãe, da Ide, que é avó, da Ide, que é esposa. A Ide que está aqui agora, essa imagem, é da Ide professora que trabalha com redação, com língua portuguesa. Então, é esse ethos, a imagem do orador. O ethos, a imagem do orador. E como eu vou falar com vocês, esse orador, ele encarna o papel que ele tem de representar. Ok. Para o orador conseguir articular o seu discurso, ele precisa despertar no seu auditório o patos. O que é o patos? Não é o primo do marreco, não. Patos é o conjunto de simpatia. Por isso que a gente tem empatia, simpatia, antipatia, tá? Empatia é o quê? Conjunto de sensibilidades, de crenças do nosso auditório. Então, nós que estamos aqui hoje temos uma sensibilidade aguçada hoje para falar de redação. Então, a professora encarna o ethos para falar de redação no quesito argumentação. E aí, no discurso, a professora coloca coisas que acionam os topoi ou topos, que são a lei de passagem. Os argumentos que a professora vai trazer, neste caso nosso aqui, tem de estar em sintonia com o interesse do auditório. Por que eu tô falando isso com vocês? Ficou teórico? Ficou técnico demais? Pois vamos simplificar. Sabe como é que fica muito legal? Você pensar assim, o que eu vou dizer tem de articular, tem de ativar a simpatia, a sensibilidade do outro que vai ler. Tá, mas como eu vou saber disso no concurso? Pela própria natureza do concurso. Então, uma boa argumentação começa a você conhecer a empresa para a qual você vai fazer concurso, o certame vestibular, né? Então, isso tudo é muito legal que você perceba. E aí, vamos para o segundo passo. O que é o argumento? É aquele texto, aquele ponto de discussão que serve para despertar no outro a simpatia para que ele venha vencer comigo nas ideias colocadas. Tá vendo como que é? É muito legal, gente. A argumentação é muito gostoso. E a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo mesmo a gente joga com com os argumentos, a gente está sempre defendendo nossos pontos de vista. Ainda bem, né, que somos seres argumentativos. Bom, falado isso, vamos voltar para a redação? O que é uma boa argumentação numa redação? É aquela argumentação que vai defender o meu ponto de vista. O meu ponto de vista, gente, que vai dizer assim, olha, eu acho que prova de redação é a melhor prova que existe num concurso. Ok, então eu vou trazer razões que defendam, que mostrem para o meu leitor
que, ou meu ouvinte, para o meu auditório, que aquilo que eu disse tem validade. Tem validade argumentativa. Então, o que é validade argumentativa? Consistência. Diga algo que se mantém, que não cai em contradição. Então, vale dizer o seguinte: a aula de redação é a prova mais... Desculpe-me, a prova de redação é a mais importante de um concurso. Por quê? Porque ela testa, ela é muito ampla ao testar as capacidades do candidato. Então, por isso, ela é uma prova muito importante. E é mesmo. Tanto é que muitos dos melhores concursos e os melhores vestibulares querem redação, né? Olha que legal. E aí, você traz um argumento consistente. Quando você fala que a prova traz muitas oportunidades para o candidato mostrar as suas habilidades. E aí, quando você fala isso, você vai mostrar por que ele traz habilidades. Mostra essas habilidades na prova de redação. Mostra para o seu leitor onde que estão essas habilidades, quais são elas, como que a prova desenvolve. E aí você está fazendo argumentação consistente. Porque você fala, você afirma, você argumenta e depois você... amarra o argumento ao seu objeto de análise, ao seu tema, né? Que é prova de redação, no exemplo citado aqui. Essa é a melhor argumentação. E também uma argumentação relevante. O que é relevante? Que tenha importância. Que tenha importância para o tema, para seu ponto de vista. Hoje em dia é muito comum as pessoas alegarem trazerem argumentos da ordem do não defensável, do não discutido. Então, a gente diz assim, deixe-me pensar um bom exemplo aqui para mostrar para vocês, mas algo mais ou menos assim. Eu não gosto de redação. Por que você não gosta de redação? Porque escrever é chato. Ok, por que escrever é chato? Porque toda vida os professores me deram 0. Mas qual a relevância de um professor ter te dado 0 para você dizer que escrever não é legal? Não é um argumento relevante. Do eixo coisa do tipo não gosto, não tô afim, não são argumentos relevantes. São argumentos... Eu também tenho muita saudade das nossas aulas, viu, Felipe? Muita saudade de todos vocês, meus alunos e ex-alunos, que estamos no tempo de estarmos perto, porém muito distantes, né? Então, eu tenho saudades de vocês. Muita. E aí, amores, o que é legal a gente pensar é que uma boa redação, uma boa estrutura argumentativa, primeiro, no ponto de vista do conteúdo, se é consistente, se vai me ajudar conduzir o meu leitor a vencer comigo e eu vencer com ele. E depois, se agora, depois que ele tem toda essa consistência, não cai em contradição, que tem relevância, tem importância, sabe qual que é o outro lance muito legal da argumentação? Estar bem estruturada. Porque vocês já viram aquela coisa de as pessoas dizerem assim, eu já ouvi muito e ouço muito, nossa, Ide, eu tenho tanta ideia, nossa, eu entendo, mas eu não sei como falar, eu não sei como colocar no papel. E a gente ouve muito isso, muito, muito, muito. E aí a gente fica pensando assim, como ajudar o aluno a colocar as suas ideias, as ideias dele, que tenham uma aceitação. Porque a forma importa, a ideia, o conteúdo é o primeiro, mas a forma também importa. Porque se você vai só jogando palavras ao longo do texto, vai colocando qualquer jeito e misturando as ideias, seu texto fica... eu costumo brincar que ele não fica lível. Eu invento as palavras, então ele não fica lível. O que é um texto que não é lível? É um texto que não dá para entender nada, ou muito pouco. Ele não consegue substituir você naquela situação discursiva, né? Então, o texto tem que te substituir. E aí o legal, eu até falo muito isso, que o legal é você apresentar o argumento, apresenta o argumento, ponto. No mesmo parágrafo. Demonstra esse argumento na discussão que você está fazendo. Ponto. Amarra a discussão que você fez
com a tese, ponto. Então, um bom parágrafo tem de ter, no mínimo, 3 períodos, que façam esses 3 movimentos. Isso que é legal, porque aí você tem uma estrutura bacana. Para falar mais de estrutura, a gente vai preparar uma live. E eu vou dar uma canjinha para vocês de como fazer ponto final, tá? Como fechar bem um período. Mas isso é papo para outra live, né? A gente vai marcar e assim que vocês disserem o que vocês têm interesse, a gente pode programar uma outra live com outros temas, mas eu prometo colocar aqui para vocês sobre como usar o ponto final, tá? Ele é mais interessante. Às vezes a gente pega uma redação para ler e nossos menininhos, gente, vão escrevendo e pondo vírgula, vão escrevendo e pondo vírgula na hora que deveria pôr ponto. Ou colocam ponto quando deveriam colocar uma vírgula, tá? Então, é isso que eu queria falar hoje para vocês. Relembrando o que é argumentação, é uma ação. O que é argumento, que a gente disse que é a ideia em si, que é uma verdade não absoluta, mas relativa, que por isso mesmo cabe discussão, por isso mesmo a gente vai discutir, né? Vai trazer a discussão. E depois, amores, como faz na redação? Faz depois da introdução, demonstrando seu ponto de vista. Sinteticamente, é isso que a gente tem a dizer, tá? Sim, semana que vem a gente tem. Na quinta-feira, a gente tem. E vocês podem, a gente vai tentar fazer aqui pelo Insta, mas também pelo YouTube. É só vocês pesquisarem lá no canal. Ah, João! Em casos, irei isolar com vírgulas a palavra também? Muito boa pergunta, já te respondo. No canal, no YouTube, vocês podem procurar a professora Edmurta, tá? Semana que vem a gente quer estar por lá também. Sim, vamos deixar a live salva aqui para vocês. Vamos colocar lá também, porque quem não pegar aí a toda hoje ou perdeu alguma coisa, a gente tem como se reencontrar, né? Então, João, sabe como você coloca também em vírgulas? Quando esse também, duas situações, quando esse também implicar um posicionamento seu de quem escreve. Posicionamento de quem escreve. Ou quando o também é um conectivo textual. O que eu estou dizendo? Você diz assim, além do mais, ademais, soma-se a isto, e põe vírgula, né? Todos esses que eu falei aqui, você põe vírgula. Quando você quer adicionar um argumento ou um dado aqui não dado matemático puro e simples, mas de ideia, o que você faz? Você pode pôr o ponto, aí você vai adicionar um outro, você põe também vírgula. E esse, viu que é uma ação sua? Viu que é uma ação do escritor? Ele tá marcando o território, ele tá dizendo, eu vou falar mais. Tá? Então você usa também nesse sentido. Ou você está falando e você quer juntar a ideia, mas reforçar que esse é seu pensamento. Então você fala assim, deixa-me pensar aqui. Eu quero pensar aqui, aqui o exemplo. Eu quero pensar aqui um exemplo que também ajude você a escrever melhor. Olha que esse também, ele, além de ter uma ênfase, ele é estilo, sabe? É seu jeito, é a sua inserção no texto. Você está dizendo que, além de outras coisas, ajude o produtor do texto. Entendeu? É mais ou menos por aí. Consegui te explicar, João? Ficou claro? Ainda falta muito... Gabriel Murta entrou aqui, gente. Ei, Biel, tu é feia. Lembra, Biel? Saudade. Saudade de vocês. Que bom, João. Gente, vamos combinar uma coisa? Hoje a gente demorou um pouquinho, tá? Coisa de primeira vez. Releve. Mas da próxima vez a gente vai... Oh, meu amor, saudade, Biel.
Então, queridos, vamos fazer o seguinte, deixem no Insta sugestões de temas que vocês gostariam de ouvir. Vou colocar mais caixinhas lá, tá? Para vocês darem sugestão de tema. E essa que foi perguntada gerou a nossa live de hoje. E fica aí no meu baúzinho de surpresas, fica aí o plural de quinta-feira é quintas-feiras. Os dias da semana que tem feira vão os dois elementos para o plural. Quintas-feiras. Às quintas-feiras, tá? Jan, que saudade, Jan. Beijo no coração. Bom ver vocês. Quer dizer, estar com vocês assim, mesmo longe, né? E deixe-me falar para vocês. Então, eu vou colocar no meu baúzinho a ensinar um pouquinho sobre como usar o ponto final, tá? Eu vou fazer esse é uma canja daquelas, porque esse é um grande barato, é uma grande estratégia para uma boa redação, um bom texto, seja o texto que for. Usar o ponto. E eles andam tão desprestigiados ultimamente, as pessoas não têm dado importância aos pontos, sabe? E assim, ao ponto final, a interrogação. E é muito legal a gente ver isso nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, né? Às vezes, uma vírgula complica ou simplifica, esclarece todo um texto. Tá? E o ponto, às vezes a pessoa fala assim, você foi hoje lá. Por exemplo, você foi ao campus hoje. Não, como essa pessoa fala que eu fui ao campus? Não, ela tá me perguntando, mas coloca a interrogação. E eu acho que isso é muito, muito complicado, porque a gente, não sou contra nas redes, porque a gente recupera, mas a gente cria o hábito de, às vezes, diminuir esses usos e acabar esquecendo como se deve fazer, tá? É isso, pessoal. Mais alguma coisa? Manda uma perguntinha aí, será que eu sei? Vamos tentar descobrir juntos. Como é que tá aí? Saudade de vocês, né? Agradeço muito a presença de vocês. Estou começando esse projeto, tá? Já fico muito feliz porque muita gente entrou hoje. Eu achei que fosse só assim as pessoas mais próximas, assim, mas vocês são muito próximos. Vocês apareceram, compareceram, participaram. E esse é um novo projeto, sabe? A gente precisa se reinventar, né? É uma palavra tão da moda hoje, se reinventar. Mas, na verdade, a gente precisa não morrer na véspera e muito menos na antivéspera. O que eu tô querendo dizer? Que a gente precisa continuar dando sentido à vida, sentido às coisas, e que a gente é meio que bicicleta, se parar, cai, né? Então, eu tô aqui com esse projeto das redes sociais, de cursos, e eu conto com vocês. Essa é a minha primeira noite das férias do meu trabalho, e achei muito legal poder contar com vocês aqui e a gente dividir um pouquinho desse momento, tá? Muito obrigada a vocês, meus amores. Espero contar com vocês na próxima semana. Mari, minha flor, minha Mari linda. Mari é muito linda. Obrigada por vocês terem vindo, tá? E é isso. Que bom, Daisy. Que bom, eu fico muito feliz que vocês estejam gostando. E assim, eu tô nesse projeto mesmo de me reinventar, de fazer coisas diferentes. É um desafio para mim lidar com as tecnologias, sabe? E boa noite, Maria. Maria Paula. Tudo bom? Obrigada, Lila. Obrigada mesmo. Muito obrigada. E eu queria dizer para vocês assim que tô nesse projeto. Para mim é uma resistência, sei lá, lidar com a tecnologia quando eu já estou aí já às portas da aposentadoria. Mas eu acho que tô a fim de ficar um pouco mais com vocês. E a gente se sente, depois de um tempo, que a gente é mais ou menos como vinho. Quando vai ficando velho, curtido, fica melhor. E o conhecimento é desse tipo de vinho.
escrever e ler a língua portuguesa é meu vinho. E eu gostaria muito de continuar dividindo isso com vocês, de verdade. Ei, Glaze! Glaze entrou, que delícia! Então, meus amores, eu quero muito continuar e conto com a participação de vocês. Divulguem, compartilhem, convidem os amigos, tá? Isso me renova. E eu costumo dizer, vocês sabem disso, que eu faço uma paráfrase de Cecília Meirelles, que disse mais ou menos que a pedra vai aonde a mão do menino não alcança. E eu me lembro dos meus tempos de criança em que a gente atirava uma pedra lá na mangueira para ver se a manga caía, porque a nossa mão não vai lá na manga, né, Glaze? Então, meu amor, vocês são a pedra que eu tento atirar no mundo. E que a gente possa dividir o conhecimento, possa dividir esses momentos e ir dando sentido, fazendo sentido na vida um do outro. Espero com essa aqui é a inauguração, né, dos nossos momentos. Muito simples ainda, muito amadores, peço desculpas, mas eu estou aprendendo. Eu não tenho a menor vergonha de aprender, tá? Aliás, eu gosto de ser aprendiz da vida. Tudo bem? Meus amores, muito obrigada. Por hoje eu vou encerrar, vai ser rapidinho, porque eu quero me preparar melhor. Façam comentários, digam que não ficou legal e o que ficou muito bom. Ok? Beijo, beijo, beijo. Até quinta-feira que vem, tá bom? E no YouTube, Professora Edmurta. Beijo, beijo, beijo.